Vamos começar pela teoria da administração científica. E o que a Venato coloca no seu livro, Administração Científica Arrumando o Chão de Fábrica. Então, nós temos aqui a figura do Frederick Taylor, que foi um engenheiro americano, e ele é o responsável, ele é o pai, ele é considerado o pai da administração científica e também o pai da engenharia de produção. Então, o Taylor ele foi responsável por organizar o chão de fábrica da época. Enquanto lá na teoria clássica nós vamos ver o Fayol também sendo responsável por organizar a estrutura organizacional. Cada um deles trabalhou, o Taylor trabalhou no chão de fábrica, organizando o chão de fábrica, através dos métodos e técnicas da engenharia da época, e o Fayol veio arrumando a estrutura organizacional, formalizando e organizando a administração empresarial. Bom, então nós temos aqui o Taylor e o Fayol e o surgimento da administração. O Taylor era engenheiro mecânico americano e o Fayol era engenheiro de Minas, lá da França. Então, o processo industrial, como conhecemos atualmente, de produção em grande escala e alta quantidade, nem sempre existiu. Esse processo produtivo já foi manual e artesanal, como nós já vimos lá na parte 1, no período da Idade Média, que era o período do feudalismo e do artesão. Então, uma pergunta surge aqui para nós. Como surgiu o processo produtivo? O processo de gestão foi impulsionado pelos engenheiros Taylor e Fayol. Como surgiu a administração científica? Por que a administração ela recebe esse nome de administração científica? Ela recebe esse nome porque Taylor, na época, queria espantar o fantasma da ineficiência, o fantasma dos desperdícios, aplicando aos problemas da administração da época dois métodos científicos, a observação e a mensuração. Então, qual foi o ponto de partida de Taylor? Antes de Taylor, a administração era baseada em tradição, intuição, experiência empírica não sistematizada. Então, Taylor rompe com isso ao defender que para cada tarefa existe uma melhor maneira de executá-la, que pode ser descoberta cientificamente. Então, Taylor usou os principais métodos aqui, a observação e a mensuração. Então, a Escola da Administração Científica foi iniciada no começo do século passado pelo engenheiro americano Taylor, considerado fundador da moderna Teoria Geral da Administração. A preocupação principal dele era eliminar o fantasma do desperdício, as perdas sofridas pela indústria e elevar o nível de produtividade por meio da aplicação dos métodos e técnicas da engenharia industrial da época. Então, o que nós podemos perceber é que a administração, a indústria da época, ela sofria por muito desperdício, a gerência não sabia o tempo de execução de cada tarefa, as tarefas não eram padronizadas, cada operário fazia sua atividade da forma que ele achava melhor. Então, quando o Taylor entra na fábrica, ele aplica os métodos da ciência, por isso a administração é chamada de científica, pelo fato dele colocar os principais métodos aplicáveis aos problemas da época, que foi a observação e a mensuração. Taylor trabalhou em uma fábrica no período de 1874 a 1878, e aí ele observou o desempenho dos colaboradores, que muitas vezes faziam o corpo mole durante o processo produtivo. Então, a análise de Taylor também incluía a relação entre gerente e os funcionários, e mostra que, em muitos momentos, essa má relação entre ambos prejudicava a produtividade. Então, o que os empregados viam na época? Eles viam o patrão como um antagonismo, né? Ele via o patrão como seu inimigo. E aí o Taylor observou que, para que houvesse prosperidade, o patrão e o empregado tinham que trabalhar em conjunto, os dois buscando a prosperidade. O Taylor iniciou sua carreira como operário na Mid-Valley Steel Co., uma empresa que tinha na época, passando a capataz, contramestre, até chegar a engenheiro, quando se formou pelo Stevens Institute. Então, ele foi capataz, depois ele foi contramestre, depois ele chegou no nível de engenheiro e depois ele se formou pelo Instituto Stevens. Na época, vigorava o sistema de pagamento por peça ou por tarefa. Os patrões procuravam ganhar o máximo na hora de fixar o preço da tarefa, enquanto os operários reduziam o ritmo da produção para contrabalancear o pagamento por peça determinado pelos patrões. Isso levou Taylor a estudar o problema de produção para tentar uma solução que atendesse tanto os patrões como os empregados.
Como funcionava esse pagamento por peça ou por tarefa? No sistema que vigorava antes de Taylor, o operário não recebia por hora, mas por unidade produzida. Cada tarefa tinha um preço fixado pelo patrão. Não havia estudo científico do tempo e o método de trabalho. Por exemplo, produzir uma peça R$ 1. Claro que na época era em dólar. Se o operário produzisse 10 peças, ganhava R$ 10. Se produzisse 30 peças, ganhava R$ 30. Os patrões observavam um fenômeno recorrente. Quando um operário produzia muito, o custo total do salário aumentava. O patrão reduzia o valor pago por peça, ou seja, o prêmio pelo esforço desaparecia. Na prática, se você conseguisse produzir 30 peças, então o preço por peça estava alto demais. Resultado, o patrão rebaixava o valor da tarefa. Então houve uma reação dos operários. Os operários aprendiam com a experiência. Eles percebiam que produzir mais hoje significava ganhar menos amanhã. O esforço extra não era recompensado de forma estável. Então, o que eles pensaram? Reduzir intencionalmente o ritmo, trabalhar abaixo da capacidade real e esconder sua produtividade máxima. Por exemplo, o operário sabe que consegue fazer 30 peças por dia, mas reduz apenas 15. Assim, mantém o preço da peça, evita aumento de exigências futuras. Taylor chamou isso de soldering, que era vadiagem sistemática. Então, na prática, era um jogo estratégico entre patrões e operários, né? Os patrões fixavam o preço da tarefa sem base científica, tentavam extrair o máximo da produção, desconfiavam do ritmo do operário. Os operários, por outro lado, desconfiavam do pagamento, limitavam conscientemente a produção, criavam normas informais do ritmo entre si. Muitas vezes, os operários mais produtivos eram pressionados pelo grupo para não correr. Quem produzisse demais estragava o preço da tarefa. Por que isso gerava insuficiência geral? O resultado desse sistema era ruim para todo mundo. Baixa produtividade, conflitos constantes, desconfiança mútua, falta de padrão de trabalho, salários instáveis, custos imprevisíveis para o patrão. Então surge aqui o primeiro período da administração científica. O primeiro período de Taylor corresponde à época da publicação do seu livro, Shop Management. Inclusive tem vídeo aqui nesse canal explicando sobre esse livro. Foi em 1903 a publicação desse livro. Ele publicou esse livro para falar sobre as técnicas de racionalização do trabalho do operário por meio do estudo dos tempos de movimento, que ele denominou como Merchant's Time Study. Então, ele começou por baixo, junto com os operários, no nível de execução, efetuando um paciente trabalho de análise das tarefas de cada operário, decompondo os seus movimentos e processos de trabalho para aperfeiçoá-los e racionalizá-los. Verificou que o operário médio, com o equipamento disponível, produzia muito menos do que era potencialmente capaz. Concluiu que se o operário mais produtivo percebe que obtém a mesma remuneração que o seu colega menos produtivo, acaba se acomodando, perdendo o interesse e não produzindo de acordo com sua capacidade. Daí a necessidade de criar condições de pagar mais ao operário que produz mais. Em essência, Taylor diz em Shop Management que... Bom, nesse livro que Taylor escreveu, Shop Management, né, o Taylor queria trazer ali técnicas de racionalização do trabalho por meio do estudo dos tempos de movimento. Então, o que o Taylor queria na prática? Ele queria contar, né, quantos movimentos o empregado fazia e cronometrar isso. O que Taylor queria com isso? Ele queria saber qual era o funcionário padrão, qual era a melhor forma, a única e melhor maneira de executar a tarefa. Então, se cada empregado tinha vários tipos de movimento, ele escolhia um empregado, reduzia a quantidade de movimento, reduzia a quantidade de hora, então para ele aquele era o benchmark, era o operário, a tarefa padrão de realizar. Então era isso. Então o que Taylor dizia no livro Shop Management? Então para ele, o objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir custos unitários de produção. Então esse é o primeiro item que ele coloca, o objetivo da administração. Para realizar tal objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa e experimentos para formular princípios e estabelecer processos padronizados que permitam o controle das operações fabris. Então, o Taylor coloca aqui coisas interessantes, né, que a administração, o objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir custos. Então, a administração precisa pagar melhores salários, reduzir custos unitários de produção
Para que a administração consiga isso, ela deve aplicar métodos científicos de pesquisa e experimentos. E aí, para formular princípios e estabelecer processos padronizados. E esses processos padronizados eles vão permitir o controle das operações da fábrica. Terceiro, os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus postos com condições de trabalho adequadas para que as normas possam ser cumpridas. Então, aqui o princípio da meritocracia. O empregado ele tinha que ser selecionado cientificamente, tirando qualquer princípio de pessoalidade, baseado na competência. Os empregados devem ser cientificamente treinados para aperfeiçoar suas aptidões e executar uma tarefa para que a produção normal seja cumprida. Quinto, a administração precisa criar uma atmosfera íntima e cordial, cooperação com os trabalhadores para garantir a permanência desse ambiente psicológico. Então, aqui o Taylor já cria o princípio do clima organizacional, né? Então, precisa criar uma atmosfera cordial, cooperação com os trabalhadores, garantir a permanência desse ambiente psicológico, né? Então, nós temos aqui a ideia de clima organizacional. O que é clima organizacional? É a percepção psicológica do ambiente. Então, Taylor salienta para a maioria das pessoas os interesses dos empregados e empregados são antagônicos. Eram interesses antagônicos da época. Entretanto, para a administração científica, os interesses de ambos devem ser únicos, com a mesma direção. Então, a administração científica que entende que os interesses, tanto de empregadores quanto de empregados, eles devem ser na mesma direção. A prosperidade do trabalhador não pode existir em longo prazo se não for acompanhada pela prosperidade do empregado. Então, para o empregador ter prosperidade em longo prazo, ele precisa também acompanhar isso no empregado. Então, não existe essa ideia de que só o empregador prospera e o empregado não. Então, se o empregador quer ter continuidade, crescimento, o empregado precisa crescer junto. Os estudos realizados por eles são com ênfase nas tarefas, no processo produtivo. Então, nós vamos ver o que vai diferenciar Taylor de Fayol é justamente a ênfase dos seus estudos, né? Então, enquanto Taylor tem a ênfase dos seus estudos nas tarefas e no processo produtivo, né, nós vamos ver o Fayol tendo ênfase na estrutura organizacional como um todo. Nós chegamos no segundo período do Taylor, né, corresponde à publicação do seu livro The Principles of Scientific Management, que é Princípios da Administração Científica, né? Ele publicou esse livro em 1911, quando concluiu que a racionalização do trabalho do operário deveria ser acompanhada de uma estruturação geral para tornar coerente a aplicação dos seus princípios na empresa como um todo. E como seria essa estruturação geral falada aqui por Taylor no seu livro Princípios da Administração Científica? Primeiro, separação entre planejamento e execução. Então, antes de Taylor, o operário planejava como fazer o trabalho, executava o trabalho e controlava seu próprio ritmo. Então, o que Taylor propõe? O planejamento passa a ser responsabilidade da administração. O operário executa exatamente o método definido cientificamente. Então, surge aqui o departamento de planejamento. E esse departamento de planejamento ele é responsável por estudar os movimentos, definir o método de trabalho, padronizar ferramentas e processos, estabelecer tempo padrão e metas. E segundo, a organização funcional da supervisão. Então, Taylor rompe com o método tradicional, que era o chefe único, e propõe uma supervisão funcional. Em vez de um único mestre geral, o operário passa a receber a orientação de especialistas, cada um responsável por uma função específica. Por exemplo, supervisor de métodos, supervisor de qualidade, supervisor de manutenção, supervisor de tempos, de disciplina. Isso garante especialização da chefia, menos improviso, melhor controle técnico sobre o trabalho. Em terceiro lugar, a padronização do trabalho. Então, as tarefas tinham que ser padronizadas, as ferramentas tinham que ser padronizadas, os movimentos tinham que ser padronizados, o tempo de execução, a padronização de materiais. Então, o objetivo disso era eliminar variações individuais e jeitinhos pessoais na execução do trabalho. Ele também fala sobre incentivos salariais alinhados à produtividade. Ele entende que o sistema de pagamento precisa estar coerente com a nova estrutura. Então, ele defende o pagamento por peça ou por tarefa, prêmio por produtividade, penalização indireta de baixa produção.
Então, essa é a estrutura que Taylor coloca aqui na estruturação geral que ele fala para trazer racionalização do trabalho do operário. Então, o Taylor entende que a indústria da época padecia de três males. Ele chama de vadiagem sistemática dos operários que reduzia a produção a cerca de um terço do que seria normal para evitar a redução das tarifas de salários pela gerência. Então, a gerência criava lá o salário arbitrariamente, né, por cada peça produzida, então o povo, os empregados produziam muito, aí a gerência lá arbitrariamente diminuía isso. Desconhecimento. A gerência não tinha conhecimento das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a realização dessa atividade. Terceiro, falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho. Então, as métodos e técnicas, os métodos e técnicas de trabalho não tinham uma uniformidade. Cada um fazia do seu jeito. Então, para sanar esses três males, ciência em lugar de empirismo, ou seja, empirismo é uma experiência prática, conhecimento prático. Ele propôs harmonia em vez de discórdia, cooperação e não individualismo, rendimento máximo em lugar de produção reduzida, desenvolvimento de cada homem a fim de alcançar maior eficiência e prosperidade. Então, os elementos de aplicação da administração científica nos padrões de produção são a padronização de máquinas e ferramentas, métodos e rotinas para execução de tarefas, prêmio de produção para incentivar a produtividade. Durante sua experiência na usina siderúrgica de Mid Valley, em 1878 até 1890, no qual permaneceu durante 12 anos, Taylor observou alguns problemas no processo produtivo. Sendo eles, não havia uma noção clara da divisão de trabalho, da administração e do trabalhador. Os administradores decidiam apoiar em intuições e palpites. Então, os administradores, eles decidiam a partir das suas intuições e palpites. Não havia incentivo para o trabalhador melhorar seu desempenho. Não havia integração entre os departamentos das empresas. Muitos trabalhadores não faziam suas funções. Os trabalhadores realizavam tarefas que não tinham aptidões. Havia conflito entre supervisores e operários sobre a quantidade de produção. Então, vejam, era um ambiente extremamente complexo, um ambiente de ineficiência, de improdutividade, um ambiente onde a ciência não fazia parte, o que apoiava as decisões era intuição, era palpite, era opinião. Havia antagonismos, brigas entre supervisores e operários, não havia departamentos especialistas em cada tarefa. Bom, agora nós chegamos em um momento de crítica à administração científica. Quais são as críticas que se faz à administração científica? Primeiro, a teoria da máquina. Ou seja, a administração científica ela tem uma abordagem mecanicista. Então, essa teoria da máquina, essa abordagem mecanicista, assim como a máquina tem peças padronizadas, os trabalhadores também são padronizados. Assim como a máquina faz movimentos repetitivos, as tarefas são repetitivas. Assim como a máquina tem um ritmo controlado, o trabalho também seria controlado. Então, da mesma forma que havia uma falha e nessa falha havia uma troca de peça, o baixo desempenho do operário também era substituído. Então, isso é uma das grandes críticas que faz a administração científica, que é a teoria da máquina. Então, o empregado ele não pode ser visto dessa forma. Lá na teoria das relações humanas, em 1930, você verá que a teoria das relações humanas ela mudou esses conceitos. Né? Então, isso é uma grande crítica que se faz à teoria da administração científica. Tempos e movimentos. Ou seja, os movimentos dos empregados eram contados, né? Havia um cronômetro para contar quanto tempo o empregado fazia uma tarefa, quantos movimentos o empregado realizava. Né? Então, isso é tratar o empregado de forma robotizada, como a gente vai ver aqui agora. Né? A superespecialização, outro tema aqui que é pano de fundo para a crítica. Né? O empregado era robotizado, né? Porque ele fazia tarefas repetitivas, né? Muita repetibilidade, a busca de 100% de eficiência. Todo mundo sabe que o ser humano não é capaz de conseguir 100% de eficiência, né? Outra crítica aqui é a visão microscópica do homem, né?
Na administração científica, o homem é visto de forma isolada. Você não vê departamentos, você não vê a organização formal, a estrutura organizacional. Você vê o homem isolado. Vê também o homem como um apêndice da máquina industrial, como um anexo da máquina. Vê também a eliminação da ociosidade do homem. Então, nós temos aqui uma quarta crítica, que é a abordagem incompleta, envolvendo apenas a organização formal, limitação do campo de aplicação da fábrica, e uma quinta aqui, que é a omissão do restante da informação da vida da empresa. Então, nós não temos ali informações sobre a empresa, sobre estrutura, sobre organograma, sobre o departamento. Nós não temos essas informações. A abordagem também é prescritiva e normativa. Um ponto interessante que nós podemos ver, por mais que tenha essas críticas, essas limitações e restrições não apagam o fato de que a administração científica foi o primeiro passo na busca de uma teoria administrativa. É um passo pioneiro e irreversível. Então, apesar das críticas que a administração científica sofre, ela é fundamental, né, para os controles industriais, os controles dos processos, a melhoria nos processos, os números dos processos, a estatística que é necessária para o processo.